Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, o programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós vamos ter a grata satisfação de estar batendo o nosso papo rotineiro com um grande amigo. Francisco Cortez é um empresário da área de informática e aguarde, vai ser legal. Vocês vão ver só. Francisco, primeiro eu queria te agradecer. Eu sei que você tem uma vida aí bem atribulada, mas achou um tempinho para estar vindo aqui bater papo com a gente. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço a Egídio, o Paulo, a vocês da associação. O Francisco, ele desenvolveu um software específico para as associações. Que bom. Muito bom, depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro nós temos uma pergunta-chave do programa. Por que tecnologia? O papai mandou, o titio já é da área, Como que aconteceu isso? Conta para nós um pouco. Bom, Egídio, na verdade, apesar de eu ser novinho, na década de 80, o que mais me motivou foi videogame. Daqueles primórdios, videogames bem antigos, né? E eu fui, nessa época, estudar processamento de dados. Fiz um colegial técnico na área e me apaixonei por sistema, pela parte de programação. Na minha família, não. Meu pai foi da área da indústria, minha mãe do lar. Mas, realmente, o que me motivou, a princípio, ver aquelas máquinas, foi justamente o videogame. Apesar de hoje, gozado, né? Eu não tenho nenhuma aptidão, acho que é a idade já, né? Mas era porque era a época, né? Era então, época. Via aquela despertava o interesse. Né? E você vê que na década de 80 foi onde entrou a microinformática. Então eu estou nessa área desde o início da microinformática no Brasil. Isso me motivou bastante e nunca mais saí. Minha formação eu fiz processamento de dados na área de colegial técnico, né? Depois faculdade, fui fazer sistema de informação, tanto é que me apaixonei e até hoje trabalho diretamente só com sistemas e hoje específico em gestão. Aqui você pode falar de coisa antiga, porque o Paulo conhece bastante. ele fez o projeto da Arca de Noé na linguagem C. E ele construiu. No AutoCAD, né? Tá certo. Então, e aí você desvendou o segredo. Desvendei o segredo. Já foi trabalhar direto como empresário ou você foi em alguma empresa aprimorar? Então, minha vida é interessante. Aos 17 anos, meu pai me emancipou, até para abrir minha primeira empresa, uma empresa de sistema. Eu entrei na faculdade com 17 anos, então eu e mais 2 amigos da faculdade resolvemos montar uma empresa para desenvolver um sistema, específico até por uma loja aqui na região de Osasco. E uma loja de calçado, e a gente começou e desenvolvemos um sistema, e a partir disso eu comecei a trabalhar. Mas 2 anos depois eu voltei não, mas comecei como empregado também numa consultoria. Você vê, a área de informática, a área de tecnologia é tão interessante que, por exemplo, eu fui numa consultoria que fazia sistema para citricultura. Controlava pulverização, irrigação, adubação. Então, quer dizer, o técnico em informática, que desenvolve o sistema, ele se transforma no engenheiro, um engenheiro agrônomo. Né? E é uma área que está sempre em transformação. Sempre né? em transformação. Agregando, mas agregando, principalmente na área de informática, agregando produtos, né, que hoje você fala via satélite. Você falou da citricultura. Nós fizemos uma entrevista aqui há um tempo atrás também sobre a parte de controle do gado, do rebanho, tudo por satélite, aquela coisa toda. Então, é realmente alguma coisa que está sempre em modernização, né? Sempre se alterando. E aí, a partir de 92, eu voltei com a minha empresa, abri uma outra empresa aí para desenvolver, e aí eu entrei nessa área de sistema de gestão. Me especializei, fiz alguns cursos de especialização para a parte de gestão, né, na parte de gerenciamento de projetos, e foi onde eu comecei a trabalhar efetivamente na parte de sistema de gestão.
Legal. E hoje você tem produtos específicos para a área de engenharia, como para a área gerencial também, né? Exatamente, exatamente. Na verdade é assim, eu até falo, essa minha empresa agora ela tem mais de 20 anos, mas nos últimos 15 anos eu me especializei no segmento da construção civil. Então, quer dizer, eu até falo, eu me apaixonei por engenharia. Eu falo assim, gostaria de ter sido até engenheiro civil porque me apaixonei. Eu prestei serviço, eu tive um grande mestre, um professor que me auxiliou muito uma gerenciadora de obras grande para o setor público e aprendi muito nessa área, aplicando as técnicas de sistema e esse mestre falando sobre tudo que a engenharia necessitava. E foi aonde eu me aprimorei. Aí eu fiquei especialista nesse segmento e mais ou menos no final de 2010, mais ou menos, eu entendi que o mercado das pequenas, porque eu estava prestando serviço, minha empresa estava prestando serviço para grandes gerenciadoras. Só que no final eu percebi que as pequenas e médias construtoras não tinham um produto específico para gerenciamento de obras. Foi onde eu criei um produto, que é o meu produto hoje, que é o carro-chefe da empresa, se chama Cisobras. Esse sistema é um sistema para gerenciamento de obras. Você começou num desenvolvimento específico, né, de uma construtora, e aí você sacou essa ferramenta. Isso. Né, que hoje se adapta a qualquer empresa de construção. Sim. Que ela pode usar, né? Sim. Não, mas aí que é o pulo do gato. Isso aí. Ela não é um produto engessado. Não é um produto engessado. Ele faz toda a adaptação para essa empresa. Tá. Então, não é isso? Isso. Na verdade, assim, o que eu percebo é assim, desde quando eu lancei o produto ele tem uma constante evolução. Ou seja, eu tinha 8 módulos na época, hoje ele já tem 14. Mas como que eu desenvolvi isso daí? Com a experiência dos engenheiros, do pessoal de campo, né? Você pega um mestre de obra, você pega um apontador de obra, ele tem grandes pulos ali do gato, pode dizer assim, que faz com que a ferramenta torne-se muito mais fácil de utilização, muito mais prático. Não fica engessada e nem pesada. Porque por mais que seja parecido uma empresa com a outra, elas têm algum direcionamento particular. Né? Por exemplo, eu trabalho com a minha empresa, trabalho com construção. Sim. Mas o meu carro forte é manutenção, a dele é construção nova. Perfeito. Né? Então, é um diferencial. O software que vai fazer esse controle, esse gerenciamento, tem que ter algum diferencial, porque chega uma hora que vai pegar. O controle de material, sem dúvida. Eu acho que assim, a construção civil, e se a gente falar especificamente de um empreendimento, acho que tem 3 pilares que é importante para vocês, são engenheiros, os arquitetos, o pessoal que está ligado desde o planejamento até a execução, são 3 grandes pilares. Eu acho que é a gestão do custo de uma obra. Você não pode... Uma obra, eu falo que ela é como um ser vivo. Se você não ter um acompanhamento de perto, você pode se perder na parte de custo. Segundo pilar que eu acho que é importante também é prazo, né? Porque tudo isso o prazo impacta em custo, impacta em problemas jurídicos, e você precisa ter uma equipe onde você não consegue colocar um gesseiro se você não terminou a parte de alvenaria. Eu acho que dentro do planejamento de um empreendimento, ele precisa... O acompanhamento do cronograma, né? Um acompanhamento do cronograma de forma que seja em tempo real, né? Porque se você trabalhar com informações defasadas, você tem um grande problema no sentido de acompanhamento da obra. E eu vejo assim, e pela essa experiência, por isso que eu falo desse grande mestre que eu tive, que me ensinou muito nessa área, a parte também de comunicação e qualidade, né? A obra, se você não tem uma comunicação entre documentação, entre projetos, essas coisas, você também pode se perder, né? E tudo isso impacta realmente financeiramente, né? E você controlar hoje, dentro da área da construção, o desperdício, é primordial, porque é lá que vai o lucro. Acaba saindo ali. Se você não tem esse controle de material, de mão de obra, de gestão mesmo de um processo,
Sim. Você acaba se perdendo. E o teu software, então, vem para auxiliar e fornecer essa ferramenta que o profissional precisa. É isso? Sim. A ferramenta, na verdade, inclusive, ela foi desenvolvida numa plataforma em nuvem, justamente porque o segmento da construção civil ele é totalmente diferenciado da indústria e do comércio. A indústria, geralmente, você tem tudo dentro da sua planta fabril. Então, você tem todos os departamentos dentro de um mesmo local. Construção civil é totalmente ao contrário. O que você tem dentro do seu escritório? Você tem a diretoria, você tem o financeiro, compras, os coordenadores de projetos, né? O restante, o que acontece na obra, acontece no canteiro de obras. No canteiro de obras. Então, quer dizer, se essa informação ela não vem em tempo hábil, as pessoas, a diretoria não tem informação suficiente para tomada de decisão, o pessoal de campo pode se perder, por exemplo, uma nota fiscal não chegar para o financeiro, e o financeiro perder o prazo de pagamento. Tudo isso impacta em quê? Em custo. Você consegue ter uma eficiência em cima disso. E por isso que eu falei, eu detectei que as pequenas e médias, geralmente, o que elas utilizam de ferramenta? O Excel. Excel é uma ferramenta excelente, você entendeu? Para você fazer controles. Porém, se você falar numa gestão eficiente, o problema do Excel é a consolidação dessas informações. Como é que você faz para que você, em tempo real, você possa consolidar parte de suprimentos, com parte financeira, custos e realização? Começa a complicar. Quando você tem um empreendimento, eu creio que ainda você consiga. Mas a partir do momento que você tem um volume, que foi uma coisa que, você vê, de 2004, que foi uma grande ascensão na construção civil, né? Até há 3 anos atrás, agora que a construção civil está numa fase não tão boa, mas pequenas construtoras tocando 5 empreendimentos ao mesmo tempo. É impossível você não ter um problema se você não tiver um sistema eficiente. Foi aí que eu entendi que o pequeno e médio estava desprovido de uma ferramenta de gestão. Eu acho que a gente entende que ela tem ajudado muito, né, nesse sentido. Na verdade, quando você tem, não digo nem grandes empreendimentos, que eu estou pegando exemplo próprio. Sim. Mas você tem que ter, de uma certa maneira, algum filtro que você pode, a qualquer momento, pedir uma posição, né? Sim. Imediata do que está acontecendo com aquele contrato. Né? E eu estou falando isso porque eu conheço algumas coisas que ele faz, para você estar sabendo. Então, os filtros que ele tem, ele te posiciona, ele posiciona o seu contrato na hora que você precisa. Não, eu quero ver como que está só o financeiro. Sim. E ele filtra e te dá essa informação. E o Excel não faz isso, né? Na verdade ele faz, mas você tem um tempo... Perde tempo. Você Por não isso que eu tem falo, um botão, né? Não tem. Isso aí. Não Você tem. tem que fazer uma série de operações para chegar a essa informação. Não tem o Enter. Não tem aquele botão pá, né? É o caminho, é o desvio, né, para ir buscar informação. Não, na verdade, isso é fundamental, porque hoje o controle é fundamental. E uma das coisas que a gente colocou foi assim, nós implementamos numa ferramenta, numa linguagem de programação, nós estamos falando no momento aqui de tecnologia, uma linguagem atual, então quer dizer, uma linguagem de 5 anos aí, que a gente pode utilizar na parte de mobilidade. Então você pode acessar a obra no seu tablet, você pode estar acessando no seu smartphone. Isso é uma grande vantagem para a construção civil, né? Para quem faz gestão, isso é muito importante. Eu vou dar um brequezinho, porque nós vamos fazer um pequeno intervalo. Aguarde e já voltamos já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, Construa Já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, Férias Mais, Garante Saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá,
Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de hábito, eu quero fazer aquela recomendação a você, telespectador. Caso haja necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro para esse serviço que você vai estar contratando. E gostaria de lembrar você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione Cidade de Osasco. Você estará contribuindo para a nossa associação, que fatalmente esse recurso vai voltar para você mesmo. Muito obrigado. E agora vamos voltar aqui com o Francisco, que no primeiro bloco, vocês já estão acostumados que eu e o Paulinho ainda não temos essa delicadeza toda, uma coisa assim meio atropelada e tal. Na apresentação do meu amigo Francisco, nós não citamos o mini currículo dele. Aliás, o dele não é mini, o dele é um vasto currículo, mas eu gostaria de complementar. Esse homem é professor, e você profere palestras de divulgação, de conhecimento, de... Eu, na verdade, professor universitário, faço algumas palestras falando sobre inovação e controle na área da construção civil, né? Tenho feito bastante nas associações. Mas você não está fazendo na África, não, né? Não, na África não, é só no Brasil. Participo de alguns grupos, né, de empresários para divulgar realmente o meio e falar um pouco mais sobre construção e falar sobre tecnologia, né, que eu acho que assim, é a grande formação minha e apaixonado por engenharia. Nós estamos falando no primeiro bloco, Francisco, desse software que ajuda todo o profissional no desenvolvimento dele, da profissão. E ficou faltando, eu queria que você esclarecesse, antes de começar a obra, no orçamento também entra o... Sim, sim. Na verdade, assim, a ferramenta de gestão, o Cisobras, ele é uma ferramenta, eu considero ela assim, ela é 100% via web, um sistema integrado. Por que eu falo integrado? Porque ele começa desde a parte de relacionamento, que são os parceiros de negócio. Então, quer dizer, você fazer uma pré-avaliação do teu fornecedor, então você saber de onde que ele veio, qual é a indicação, até a análise de performance desse fornecedor. A parte de orçamento, então, quer dizer, você gerar um planejamento de uma obra, tanto para você fazer ele financeiramente, como de execução. O orçamento numa obra, vocês sabem muito bem, ele não é simplesmente custo. Ele é para você ter a composição do que vai de material, de insumos, mão de obra. Para quê? Para que você possa ser proativo, né? Então, quer dizer, dentro de um orçamento, a hora que uma pessoa no canteiro de obra requerer um insumo, saber se isso daí está dentro do teu orçamento ou não, para que lá na frente você não tenha grandes imprevistos, né? Eu já peguei um cliente que, quando eu entrei, a reclamação dele era o seguinte: ele fez um prédio que tinha 100 banheiros. Quantos vasos sanitários a gente precisa? 100 vasos sanitários. Ele teve uma sobra de 90. Então, quer dizer, algum problema teve, né? Algum problema teve de planejamento e de execução. Eu acho que assim, a ferramenta, ela ajuda a fazer... Exatamente esse detalhe. Esse detalhe do proativo. Ela checa isso. Ela checa isso daqui. Legal. Bom, então o negócio está muito mais sofisticado do que eu estava imaginando. Isso não é auxílio. Isso ele participa do projeto. É mais ou menos assim, você colocou o avião no ar, clica no piloto automático, ele toca sozinho, é isso? Ele vai tocando sozinho. Porque, na verdade, assim, a obra ela não pode parar por uma falta de um material. Ou se chegou um material meia carga e não chegou a carga inteira. Então, quer dizer, o sistema ele tem que auxiliar as pessoas, tanto administrativo como da parte técnica, a fazer o controle e ter momentos de ocorrências dentro da obra para ele refazer isso daí, esse tipo de deficiência. Só que se você trabalha desde o planejamento, desde a parte orçamentária, quer dizer, um orçamento aprovado, o que ele vai te gerar? Um contrato.
E os contratos, você tem um contrato com o teu cliente, se você é uma construtora, e você tem um contrato com as empreiteiras, uma parte hidráulica, o pessoal de elétrica, o pessoal de gesso. Você controlar também esses contratos. Então, você controlar como eles? Através do custo, então, as medições, as planilhas de medições, retenções contratuais, que existem em contratos também, para que você possa garantir que você não gaste, que você tenha uma eficiência e que também você não tenha problemas de qualidade com esse fornecedor. Nosso sistema ele passou pela auditoria daquele Programa Brasileiro de Qualidade do Habitat, PBQPH. Então, quer dizer, as construtoras que utilizam o nosso sistema, foram auditadas e conseguiram a certificação nível A, que hoje para você ter o GERIC, trabalhar com a Caixa, Minha Casa Minha Vida, você precisa. Então, o nosso sistema ele já foi totalmente adaptado para isso. Por isso que eu falo de uma pré-análise de um fornecedor, uma parte de qualidade, adaptado à parte da ISO, tudo dentro da própria ferramenta, né? Legal. Na verdade, a intenção é fazer otimização disso tudo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você vê, na parte contratual, então, você ter também um gerenciamento de documentos. Então, assim, um documento, um contrato assinado, um aditivo, a própria ART, CND, informações que você precisa para fazer o acompanhamento dessas informações, você ter dentro do próprio sistema, tudo dentro de uma única ferramenta. Então, por exemplo, para controlar a parte de evolução física, a maioria utiliza ferramentas para gerar um gráfico de Gantt externa. Nós implementamos isso dentro da ferramenta. Então, quer dizer, está dentro do próprio software. Legal. Não precisa você ter ferramentas, outras ferramentas para fazer a gestão. Isso facilita para o coordenador, facilita para o dono da construtora. Então, quando eu falo em pequenas e médias, a grande vantagem é o seguinte, que o dono ele sempre está muito presente. Só que o presente dele, muitas vezes, ele está na área comercial, ele está na área financeira, ele está na área técnica. Ele precisa de informações que dê respaldo para essas tomadas de decisões, né? Então, quer dizer, buscar essas informações, principalmente estando na nuvem, podendo acessar com mobilidade, isso facilita bastante. Com né? certeza. E você pode tanto alimentar como buscar essa informação hoje onde você está. Aonde você está. Através de um smartphone, você consegue fazer a busca dessas informações. Você vê que um apontamento, um diário de obras. O diário de obras é um documento jurídico, né? Então você tem uma responsabilidade por um período pós-obra. E o único documento que você tem evidências é o diário de obras, onde você tem as assinaturas. Então, nós automatizamos o diário de obras, fizemos com que ele tenha condições climáticas, toda a parte de mão de obra e equipamentos presente, as anotações e uma ferramenta que a gente criou também que nós chamamos de ocorrência, que é um workflow. O diário de obras ele informa, você relata lá, houve um problema, por exemplo, na fundação. O ocorrências, ele cria um fluxo, ele dispara mensagens para pessoas que você possa envolver. Então, o engenheiro responsável da obra, residente lá, ele vai abrir uma ocorrência, ele vai falar assim, olha, eu quero que o sistema possa mostrar, ou seja, o que ocorreu para o Egídio, para o Paulo e para o topógrafo. O próprio sistema dispara através de mensagens, através de e-mail, para fazer essa gestão até a conclusão dessa ocorrência. E você vê, é um negócio interessante, né? Porque você deparou com um problema, isso aí vai acarretar prazo, Sim. custo, né? Com certeza. Os insumos que vão ser adicionados, né? Que vai refletir lá no final, no prolongamento, no aditamento do contrato. Sem né? dúvida. E se você perde essa informação, você não recupera mais. Porque o detalhe está acontecendo naquele momento. Isso aí é fora de série. E você vê que, por exemplo, na parte de recebimento de material, muitas vezes o recebimento de material no canteiro de obras ocorre o seguinte, recebeu o material, deu entrada, porém, por exemplo, muitas vezes a nota fiscal com boleto, que tem um vencimento, se perde dentro do canteiro de obras. Então, quer dizer, com uma ferramenta você, além de você dar entrada no estoque desse material, saber se aquilo está de acordo com o que foi comprado entre fornecedor e comprador. Você também escaneia, ou seja, digitaliza eletronicamente a nota fiscal e o boleto, e o financeiro já fica provisionado para um fluxo de caixa. Então, quer dizer, faz com que você melhore a comunicação na obra, faz com que você tenha eficiência no recebimento e na qualidade desse material, e isso é um dos pontos que
o programa de qualidade exige, e eu acho que é de grande benefício, né? E o financeiro, que é o departamento que muitas vezes fica vendido, eu posso pagar essa nota, e geralmente construção civil tem valores altos, né? De notas fiscais de materiais, ela já tem toda uma rastreabilidade desde quem solicitou até quem recebeu esse material. Ô Francisco, esse software, essa ferramenta, ela tem um valor adequado? Como é que você formata essa parte? Ela é flexível também, não? Então, você vê que tudo isso nós pensamos dentro da TRD System. Nós pensamos no sentido assim, a construção civil, ela também é o que eu falo, ela é totalmente diferente da indústria do comércio. Nós criamos um modelo de licenciamento de uso. Então, quer dizer, a construtora não precisa investir em servidores, em backup, tudo isso, nós somos especialistas, nós somos da área de tecnologia e a gente aplica isso revertendo aos nossos clientes em cima de licença de uso. Quer dizer, acaba ficando mais em conta para o cliente. Sem dúvida. E você sabe uma outra característica? Como nós vendemos a licença de uso, o nosso cliente, por exemplo, quando ele pega novas obras, ele contrata novos usuários para fazer a gestão. Terminado por um período, ele devolve esses usuários para nós. Ou seja, ele não precisa comprar 10 licenças de uso se ele está utilizando só 5. Tá. Ele pode estar utilizando 5, pegou uma nova obra, ele compra, ele adquire mais licenças de uso, utiliza, por exemplo, uma obra de 6 meses, terminou 6 meses, ele devolve. Então, assim, nós fizemos uma forma sobre demanda. Inclusive, isso fica muito viável comercialmente, financeiramente. É tipo aluguel feito. É um aluguel. Mas de forma seguinte, que você só aluga o que você precisa. E no caso dele precisar de um backup, terminou a obra? Sim. Ele precisa de um backup daquilo para guardar. Todas as nossas informações, elas ficam disponíveis em tempo real para você extrair essa informação. Em Excel, em PDF ou em Word. Então, quer dizer, a qualquer momento ele pode fazer a extração. Terminou uma obra, ele gera um book de toda a informação dele e guarda. Você não entendeu? É um backup, é um book que conta o histórico todo. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, como nós criamos um modelo chamado SaaS, Software as a Service, que é software por serviço. Eu não vendo sistema, eu presto serviço. Para que um cliente tenha uma satisfação, eu preciso prestar um bom serviço. Sim, então, quer dizer, eu não faço simplesmente uma venda de impacto para vender. Não, eu quero ter continuidade. Eu viro um grande parceiro e a tecnologia hoje é muito atrelada dentro das construtoras justamente para ter essa eficiência, né? E é bom de marketing também. Você vê, né? Tá dentro. Bom, depois de todo esse tempo de janela que ele falou que acabou aprendendo engenharia só no contato. Mas me apaixonei mesmo. Francisco, eu tenho uma notícia ruim. Nosso tempo está acabando. Puxa vida, passou bastante. Eu quero agradecer. Eu que agradeço. Você ter vindo aqui, ter mostrado para a gente o teu trabalho. E vou deixar esse finalzinho para você fazer suas considerações. Puxa. Agradeço Egídio, Paulo, agradeço a todos que estão me vendo. A TRD System, com esse sistema Cisobras, está à disposição. Nós temos na rede social www.trdsystem.com.br. Tem todas as informações, fale com o nosso departamento comercial e realmente nós queremos ajudar os nossos parceiros. Muito obrigado, Francisco. Obrigado, Paulinho. Obrigado você por ter nos visto. Até a próxima.